Vamos nesse instante fazer a nossa momento de vibração para que possamos reunir-nos com os companheiros da espiritualidade, que eles possam nos auxiliar em mais essa reunião desta noite. Vamos aproveitar a música para que possamos encaminhar os nossos pensamentos na nossa vibração, assimilando, para que nós possamos assimilar as lições do Evangelho. Senhor, dá-me a esperança para vencer minhas ilusões todas. Planta em meu coração a sementeira do amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número da humanidade possível, para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos, e meus amigos em entes queridos. Não me deixe ser um cordeiro perante os fortes, e nem um leão diante dos fracos. Dá-me o sabor de saber perdoar, e afasta de mim o desejo de vingança. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos de minha alma, e veda-os para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não entregues a mais ninguém. Enche meu coração com a divina fé, para sempre louvar o teu nome, e arranca de mim o orgulho e a presunção. Deus, faze de mim um homem realmente justo. E assim, meus irmãos, com essa mensagem nós vamos dar por iniciado a reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Meus irmãos, hoje é com muita satisfação que nós vamos estrear a nossa companheira aqui é frequentadora da nossa reunião, a nossa companheira Neiva, e ela hoje trouxe o trabalho, preparou para nós. Ô Neiva, fica à vontade. Você mesmo fará a sua apresentação pelo seu trabalho. Não tem necessidade. Precisa. Bom, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesses instantes, nos auxiliando a nos inteirarmos, do conteúdo de mais uma lição do nosso Evangelho. Que possamos aproveitarmos estas reflexões e que elas possam ser interiorizadas de forma que possamos transformá-las em nossos atos, em nossas atitudes, nos melhorando, nos transformando, porque é esse o objetivo, É assim que nós cumpriremos o nosso objetivo, que é a nossa evolução e o nosso crescimento moral. A doutrina, ela é profundamente transformadora, mas para que possamos nos transformarmos, nós precisamos compreendê-la e vivenciá-la principalmente. Nós não podemos nos esquecer que nós todos somos espíritos comprometidos e compromissados uns com os outros, que já vivemos e viveremos ainda muitas encarnações,
né? Então, nós precisamos sempre nos lembrar disso, para que nós possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos que a doutrina, que o Evangelho nos traz, para que possamos caminhar mais rapidamente, né? De uma forma mais reta, para cumprirmos essa nossa missão, que é o nosso melhoramento, tá? Então, eu vou utilizar o PowerPoint. Eu não tenho muita intimidade com o microfone, tá? Vou ser muito honesta com vocês. Vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque eu vou ter essa dificuldade. Eu não estou acostumada com o microfone, tá? Então, vamos lá. Hoje, o assunto que nós vamos tratar é finalizando o capítulo 14º do Evangelho, que trata exatamente da ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse capítulo ele é encerrado de uma forma magistral, através de uma mensagem de Santo Agostinho, em forma de uma instrução dos espíritos, tá? Então, essa instrução de Santo Agostinho, ela data de 1862, tá? Então, nós vamos fazer uma abertura, até para nos situarmos e sabermos do que vamos tratar, do que se trata, quando nós falamos sobre ingratidão dos filhos e os laços de família, para depois entrarmos no texto propriamente de Santo Agostinho, tá? Eu tive o cuidado de seguir fielmente o texto, por ser um texto muito didático e um texto muito atual. Embora ele tenha sido escrito em 1862, vocês vão ver que ele trata das nossas dificuldades e dos nossos problemas de hoje, né? Então, vamos lá, André. Bom, para começarmos, algumas definições de termos que nós vamos usar muito durante a noite, né? E que é importante que todos nós tenhamos o entendimento do seu significado. Então, o que significa ingrato, né? É o que não é grato, que não reconhece os benefícios recebidos. Laços é uma aliança, é um vínculo. Família são pessoas aparentadas que vivem geralmente na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Então, significa origem e ascendência, tá? Bom, finalizando, então, o capítulo 4º do Evangelho, o Santo Agostinho nos traz uma mensagem muito preciosa, nos esclarecendo a razão de estarmos aqui nesse planeta, constituindo famílias que unem criaturas para uma convivência comum em busca de objetivos comuns, que é o nosso progresso moral e espiritual. Tá? Essa união de criaturas nos mostra as diferenças que existem entre esses espíritos, pois cada um carrega em si uma bagagem, toda uma experiência que pode estar direta ou indiretamente relacionada com os outros que estão em determinado lar. Para estarmos aqui em determinado lar, existem razões muito mais profundas do que nós imaginamos. Não existe o acaso, né? Nós estamos onde deveríamos estar e com as pessoas com as quais deveríamos estar, tá? Então, é importante ficar claro que cada ser é uma individualidade. Cada um de nós somos únicos, tá? Cada um de nós carrega consigo séculos de experiência, séculos de vivências adquiridas. Cada lar no mundo de expiação e provas, que é o mundo em que nós vivemos, né, é uma história única, obedecendo às regras de constituição próprias para os seres que ali se encontram. Bom, na nossa cabeça, né, olhando apenas o lado agradável do casamento, nós, quando jovens e nos casamos, nós acreditamos que o casamento nada mais é do que a junção de um casal, que terão uma vivência comum, que trocarão experiências prazerosas,
que dividirão a felicidade de estarem juntos e constituir uma família, deixando vir os filhos, né, que serão os frutos da união, a realização maior do casal. Com o conhecimento da doutrina, é importante passarmos para uma outra etapa de entendimento, porque cada filho traz consigo uma bagagem, uma história pregressa relacionada com esse casal. Dificilmente nós vamos encontrar no seio de uma família um espírito que não tenha tido, numa outra vida, algum tipo de relacionamento com o casal ou com os irmãos, com as pessoas com as quais ele conviverá naquele lar. Esse entendimento, ele deve modificar a nossa postura, a nossa conduta nas nossas relações uns com os outros. Nós precisamos buscar no Evangelho, na doutrina espírita, esse entendimento e a sabedoria de como deveremos proceder ante as inúmeras dificuldades que vão surgindo ao longo dessa convivência. Bom, numa união matrimonial, em nosso mundo de expiação e provas, deixa eu deixar bem claro, viu, gente? Nós estamos falando com vistas ao planeta em que nós vivemos, que é um mundo de expiação e provas, tá? Nem tudo são flores. A começar pelo próprio casal, que dependendo da situação, dependendo do caso, tem compromissos que precisam ser resolvidos. Não é à toa que nós nos unimos a determinada pessoa, né? Como eu já disse antes, não existe acaso. As uniões nesse mundo de expiação e provas ainda são realizadas porque nós precisamos conviver com aquela pessoa. Cada filho que integra esse lar, ele traz consigo uma experiência de jornada evolutiva. E além dessa experiência que ele traz novos compromissos que precisarão ser trabalhados por eles, os filhos, e pelos pais. Quer dizer, ele traz toda uma bagagem, uma experiência, compromissos já assumidos em encarnações anteriores e novos compromissos que ele assume para essa encarnação, né? Então, é importante que a gente sempre tenha essa visão espírita da formação da família. O porquê que o casal se une e o porquê dos filhos que nós recebemos. Quando nos preparamos para uma nova encarnação, nós fazemos uma escolha das provas que deveremos suportar na experiência terrena. Quando nós estamos libertos da matéria e da influência que ela exerce sobre o espírito encarnado, nossa capacidade de discernimento e compreensão aumenta. E temos condições de, por nós mesmos, avaliar o que é necessário para melhorar a nossa condição evolutiva, tá? Nós temos aí a dimensão real da felicidade que almejamos vivenciar nos mundos mais felizes e escolhemos, muitas vezes, com a ajuda de outros espíritos mais esclarecidos, as provas que realmente nos darão condições de galgarmos mais rapidamente os degraus da escala evolutiva. Então, fora da matéria, gente, nós conseguimos ter uma visão ampliada da nossa situação, né? Do nosso comprometimento e do que nós precisamos fazer numa nova encarnação para sanarmos com esses compromissos que nós assumimos. Essa visão, ela é ampliada enquanto espírito, porque nós temos uma visão maior desses problemas que nós vamos enfrentar e daqueles problemas que nós provocamos em encarnações anteriores, né? Então, quando nós estamos no plano espiritual e fazemos essas escolhas, nós fazemos porque nós sabemos que é aquele tipo de escolha, aquele tipo de prova que nós precisamos para nos melhorarmos, para evoluirmos. Certo? E essas escolhas, elas são feitas nas nossas necessidades e nos compromissos pessoais e com os outros assumidos por nós em encarnações anteriores. Então, é sempre baseado nessas experiências anteriores que nós vamos planejar a nossa nova encarnação. Então, para definirmos a nossa encarnação, nós analisamos os nossos débitos perante a justiça divina.
aquilo que nós contrariamos a lei de Deus, tá? Nós levamos em conta os compromissos que nós assumimos com outros espíritos, os débitos do passado, as necessidades que temos de experimentar para o nosso progresso. Enfim, tudo que for relativo à nossa situação atual e às possibilidades de evolução, tá? Então, a gente sempre vê a nossa situação atual, o que a gente precisa fazer para resgatar essas coisas do passado, esses problemas do passado, mas também as possibilidades que nós temos para evoluir, tá? E é evidente que, ao reencarnarmos, nos esquecemos daquilo que solicitamos. E muitas vezes até não suportamos as provas que nós mesmos escolhemos, né? Por que isso acontece? Exatamente como eu disse anteriormente, porque no plano espiritual, quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, nós temos uma visão ampliada do que nós deveremos fazer para atingirmos a nossa melhoria espiritual. Só que quando nós nos reencarnamos e estamos na matéria, nós nos esquecemos desse passado, nós não nos lembramos dele. E aí, quando as provas são difíceis, às vezes nós fraquejamos, né? Nós achamos que ela é além da nossa possibilidade. Nós reclamamos, nós muitas vezes nos revoltamos e nos esquecemos que fomos nós mesmos que escolhemos essas provas lá no plano espiritual, né? Bom, nós estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas. Quando assumimos na reencarnação o papel de pais, esse papel na formação dos filhos é, na verdade, muito mais importante do que podemos pensar. Primeiramente, porque nessa condição poderão estar, e estarão com certeza, tá? Pessoas que no passado estiveram na situação de desafetos nossos, aos quais precisaremos aprender a amar, além de ensinar a eles a lei de amor. Em segundo lugar, porque estamos recebendo espíritos que deverão retomar o seu aprendizado no caminho do bem. E nós, pais, somos os primeiros a guiar os seus passos nesse caminho. Gente, o papel dos pais na educação dos filhos é de uma importância tamanha. Por quê? A criança nasce e o primeiro contato que ela tem é com a família. É a família que vai passar para essa criança as primeiras noções, né? As primeiras noções de valores, as primeiras noções de limites, de convivência na sociedade. Então, a família é um núcleo menor, onde a criança vai ser treinada para uma convivência mais ampla com as pessoas com as quais ela conviverá durante a vida dela. Então, o papel dos pais nesse momento, nessa primeira infância, gente, é de fundamental importância para o que virá depois. Considerando a realidade de que os nossos filhos são espíritos que já viveram muitas vidas antes dessa, e muitas ainda viverão, somos forçados a compreender que, apesar da aparência angelical que trazem ao nascer, muitos deles, na verdade, são espíritos rebeldes, que precisam, com firmeza, serem conduzidos no caminho do bem. Então, nós não podemos nos esquecer que os nossos filhos são espíritos com milhares de anos de experiências já adquiridas. E, muitas vezes, eles precisam ser orientados com firmeza, porém, com muito amor, do caminho que precisam percorrer. A firmeza é necessária, mas a firmeza sem o amor não resolve. Tem que ser firme, tem que ter a firmeza, mas tem que ter o amor embutido, para que o espírito sinta que ele está sendo orientado para o bem, né? Que ele é amado. E isso é muito importante e é fundamental para o futuro da aprendizagem dessa criança, tá? Não é por acaso que os espíritos reencarnantes apresentam a aparência de fragilidade, de doçura e dependência total dos pais.
Deus, em sua infinita sabedoria, assim procede para sensibilizar os progenitores, para que iniciem a tarefa de amor desde os primeiros momentos que retornam para esse mundo material. Pois na infância, o espírito que reencarna é mais maleável e suscetível às nossas boas influências. Quando vem a adolescência, o espírito recebe toda a carga de sua memória espiritual. Conservam-se bons se tinham boa índole, ou então conservam sua má índole, se essa era a sua condição. E aí entra o contraponto da educação que os pais ofereceram para essa criança na primeira infância. Porque se o espírito é bom, e isso acontece muitas vezes, os pais vão conduzir naturalmente esses espíritos, eles vão receber essas boas influências com facilidade, amorosamente, e vão colocar isso em prática por toda a sua vida. Mas se o espírito tem uma índole ainda não tão evoluída e não tão propensa ao bem, quando ele despertar toda essa carga, esse passado que ele traz com ele, né, ele vai ter o contraponto do que ele aprendeu com os pais nessa encarnação. Então, ele vai parar para pensar, olha, a minha vontade é fazer errado, mas eu aprendi a fazer o certo. E aí ele tem a opção de fazer uma escolha diferente. Por isso que é importante a atuação dos pais na primeira infância. Porque é ali que o espírito está mais maleável, está mais acessível aos ensinamentos dos pais e mais receptivos. Aí depois que aflora toda essa bagagem que ele traz das encarnações anteriores, às vezes é muito difícil dele acolher e receber e aceitar estes ensinamentos. Tá? Por isso que é fundamental que isso aconteça na primeira infância, porque eles estão mais acessíveis, mais influenciáveis. Bom, aqui nós já vamos entrar realmente no texto de Santo Agostinho, tá? Eu procurei ser fiel ao texto e trouxe ele do lado esquerdo dos slides, completo, como está no Evangelho, porque eu já falei antes e vou citar novamente, é um texto muito didático, de fácil entendimento, que tem um conteúdo profundo sobre essa questão dos laços de família. E ele fala sempre numa linguagem que se dirige a nós na terceira pessoa. Então, eu fiquei assim um pouco temerosa de mudar esse texto, porque Santo Agostinho, quando fez essa instrução para o Evangelho, para Kardec, ele já era um espírito muito evoluído. Então, o que ele falou nesse texto, realmente, ele falou para nós. Por isso que ele não se inclui no texto, tá? Por isso que ele usa a terceira pessoa do verbo, tá? Mas é de uma profundidade e realmente cala fundo para cada um de nós que estamos aqui encarnados, independente da nossa situação, ou de pais ou de filhos, tá? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, vamos trazer um pouquinho para nós, para a nossa vivência, para a nossa realidade. Por que ocorrem casos de ingratidão? Porque são desencontros do passado, né? São espíritos que tiveram problemas no passado, que se reencontram, então trazem aí na bagagem alguns desacertos, tá? São, muitas vezes, inimigos que retornam
unidos pelos laços de família, ou os casos que nós precisamos auxiliar a buscarem o caminho do bem. Tá? Às vezes, é mais como uma missão mesmo, que nós assumimos de auxiliar algum espírito que precisa de uma nova oportunidade, de uma nova encarnação, e que possa conviver com pessoas que possam oferecer a ele uma boa educação, bons pensamentos, bons sentimentos e, principalmente, bons exemplos. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Na maioria das vezes, esses problemas na família realmente são desafetos do passado que pedem a oportunidade de, através dos laços de família, buscarem a vivência do amor. O que é essa vivência do amor, gente? É a prática da caridade, né? E o que significa essa caridade? Fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Essa é a chave, esse é o segredo, esse é o maior ensinamento, né? Se nós aprendermos e ensinarmos aqueles que convivem conosco a exercitar esse ensinamento, né? Nós vamos ensiná-los a praticar a lei de caridade e a vivência do amor. Sim? Tá. Pode mudar. Já mudou? Tá. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar. E mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo, a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Pais e filhos, na condição de inimigos do passado, bom, por quê, né? Porque pais e filhos, que a gente poderia pensar assim, mas se nós sabemos que somos inimigos do passado, né? Por que a gente aceita reencarnar junto, sabendo que somos inimigos, né? Nós aceitamos porque quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa capacidade de entendimento é ampliada. E a nossa vontade de acertar é dilatada. Quer dizer, nós temos consciência de que aqueles ódios, aqueles rancores são prejudiciais. Enquanto nós não superarmos essa situação, nós não vamos conseguir evoluir. Então, nós aceitamos e planejamos a nossa encarnação vivendo com aqueles espíritos, né, com os quais nós tivemos desavenças, desencontros no passado, para que possamos reajustar, né, reaprender a caminharmos juntos. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas
para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Nós planejamos, lá na espiritualidade, nos unirmos aos nossos desafetos e temos firmemente o propósito de conseguirmos, de vencermos, as nossas dificuldades. Mas nem todos nós conseguimos levar avante as nossas decisões, Por que que isso acontece? Porque a influência da matéria e o contato permanente com aqueles desafetos do passado mexem muito com os nossos sentimentos, Então, veja bem, embora nós não tenhamos a lembrança desse passado, mas a sensação que nós temos ao nos aproximarmos daqueles espíritos que são nossos inimigos é de repulsa, É de ódio, é de rancor, é de rejeição. Então, se nós não tivermos uma vontade muito firme e um conhecimento profundo da doutrina, para entendermos que esses sentimentos não são casuais, eles existem em decorrência de ações nossas do passado, de dívidas nossas do passado com esses espíritos. E não tivermos um firme propósito de mudarmos e de mudar esse nosso sentimento, nós vamos fracassar. Por isso que é importante essa nova visão da família, de que ali na família estão aqueles espíritos comprometidos e que estão ali realmente para resgates. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Gente, olha a importância do papel dos pais na educação dos filhos. O texto diz claramente que a felicidade deles, dos filhos, é responsabilidade dos pais. Ao menos pela orientação correta e a indicação do caminho a seguir. Olha o compromisso que nós assumimos enquanto pais. Se os pais cumprem, sua função, e mesmo assim os filhos falham, a responsabilidade é deles. Então, por isso que nós, pais, temos que ter a consciência tranquila de termos feito pelos nossos filhos tudo o que estava ao nosso alcance. Tudo o que precisava ser feito. Porque, futuramente,
Se houver um fracasso por parte desse filho, a responsabilidade será dele, de não ter acatado e de não ter ouvido, né, todos os ensinamentos que os pais ofereceram. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos, um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muito dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. As simpatias e as antipatias que existem entre mães e filhos afloram, gente, desde os primeiros contatos. Muitas vezes, ainda no processo de gestação. Às vezes, durante a gravidez, a mãe já percebe isso, já sente, né, essa rejeição, essa antipatia, essa coisa ruim. Tem um exemplo que está no livro Nosso Lar, quando é narrado a história da mãe do personagem André Luiz, né? Então, nesse livro, né, nessa parte do livro, é narrado uma situação em que a mãe de André Luiz está se preparando para se reencarnar. E a programação dela para essa nova encarnação é se casar com o marido da encarnação anterior e receber como filhas 2 amantes do marido dela na encarnação anterior. Então, vocês vejam bem um lar com essas particularidades, com essa situação. Um lar tem tudo para ser conflituoso, né? Tanto dela, ela é um espírito evoluído, acredito que não por parte dela, mas entre o marido e estas ex-amantes, que serão filhas. Quer dizer, esse lar tem uma tendência a ser muito conflituoso, né? Até que haja realmente um reajuste entre todos eles ali envolvidos. Somente pela educação moral é que se consegue transformar laços de ódio em laços de amor. Transformar, né, os laços de ódio em laços de amor. Então, somente pela educação moral é que nós vamos conseguir inverter essa situação, tá? A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila.
mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza de que não é senão um atraso, e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Bom, os vícios a serem identificados e combatidos são sempre o egoísmo e o orgulho. Todos os outros derivam desses dois, tá? Então, estes realmente são os maiores vícios que nós trazemos e que nós precisamos combater. E Santo Agostinho nos dá o seguinte conselho: fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Nós, pais, temos que estar sempre muito atentos aos nossos filhos. Observarmos sempre os seus comportamentos, para sempre identificarmos aonde estão esses pequenos desajustes que nós precisamos, na verdade, ajudá-los a vencê-los, tá? Como ele diz, a cortar esses brotos antes que eles criem raízes. E muitas vezes nós, pais, nós temos uma tendência a acreditar que aquele comportamento do filho pequenininho é sempre muito bonitinho, né? Quando crescer vai passar sozinho, a gente não precisa fazer nada. Então, às vezes, uma criança desde pequeno demonstra uma violência, digamos assim, para com as outras crianças, para com as pessoas. Ou, às vezes, são birrentas, né? Fazem birras por qualquer motivo, são exigentes, querem tudo. E a gente, muitas vezes, acredita assim, é personalidade forte, né? Isso aí é porque ele sabe o que ele quer. Olha que beleza. Desse tamanzinho, já sabe fazer as escolhas dele, já luta pelo que ele quer. Gente, vamos analisar friamente a questão. Será que ali já não está um indício de que nós, pais, precisamos combater essas reações dessas crianças para que já consigamos cortar esses brotos no começo, para que lá na frente eles não estejam enraizados, né? Será que já não é uma evidência aí de um orgulho, de um egoísmo, de uma vaidade excessiva, ou às vezes de uma intolerância, às vezes, muitas vezes, né, de uma pessoa arrogante, né, de uma arrogância muito grande, de se achar mais do que os outros, melhores do que os outros, muitas vezes humilhando as pessoas. Então vamos observar, gente. Olhos abertos, coração aberto, porque somos nós que vamos responder futuramente por aquilo que nós deixarmos de orientar ou de tolher no nosso filho, tá? Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite, senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? A esses estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, senão se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus
que vos oferece ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados, como soldado que sai vitorioso no meio do combate. É importante considerarmos, gente, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. As provas e as expiações, nesse sentido, sempre estão dentro de nossa capacidade de vencer. Senão, Deus não nos permitiria virmos com essa prova. Se Ele permite, é porque Ele tem consciência de que nós temos condições de vencê-la. Tá? Para isso, nós precisamos ter vontade, né? Se não vencermos, é porque a vontade foi fraca e a influência da matéria prevaleceu, né? Aí pesou muito mais o lado aqui, do lado de cá, o lado material, do que as nossas resoluções do plano espiritual. Superá-las, vencê-las, significa que estamos avançando firmemente rumo à condição de espíritos mais elevados, buscando a perfeição. Por isso que nós temos, gente, sempre, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das reincidências, né? Às vezes a gente está lutando com algum problema dentro do nosso próprio lar e a gente não vê solução, a gente acredita que encontrou um caminho, de repente o problema está lá novamente. Nós não podemos desistir. Nós temos que entender e acreditar que essa prova é necessária, que nós temos condições de vencê-la e que nós viemos para isso. Então nós não podemos desistir e desanimar. Nós devemos perseverar e acreditar que às vezes pode até não ser nessa encarnação, mas já estamos plantando a nossa sementinha para que em próximas oportunidades possamos vencê-las completamente, né? De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as provações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa. Mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre? Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendereis o que vos parecia monstruosidade na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Bom, as dificuldades morais realmente são sempre as mais difíceis de serem vencidas. Mas são, entretanto, as que revelam melhor a condição evolutiva do espírito em experiência na Terra. No entanto, depende exclusivamente de cada um de nós vencer essas dificuldades e superá-las. Ninguém pode fazer isso um pelo outro. Essa caminhada evolutiva, ela é individual. Cada um constrói a sua. Então, eu não posso aprender pelo meu filho, eu não posso fazer
a caminhada, a jornada evolutiva por ele. Eu posso ajudá-lo, posso e muito. Eu posso ajudá-lo com preces, eu posso ajudá-lo com bons pensamentos, eu posso ajudá-lo oferecendo toda uma educação, cercá-lo de todos os cuidados para que ele tenha uma boa educação. E, principalmente, eu posso dar bons exemplos. Isso é que é fundamental. Mas a trajetória é única. Cada um tem que construir a sua. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos se procuram para se agruparem como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles para aí aurir conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos. Vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-los de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, gente, superada essa fase de aprendizado no amor, né? Quando os inimigos do passado, os antigos desafetos, resolvem todos os seus problemas, se acertam, se afinizam, se perdoam, se reajustam, né? Surge realmente a verdadeira família, né? E esses laços, eles são sempre ampliados pela convivência e pelo desenvolvimento do amor. Então, esses laços, na verdade, esses laços de família, eles são ampliados na espiritualidade, né? Porque todos aqueles espíritos com os quais nós convivemos, com os quais nós tivemos afinidade, que nos ajudaram e que nós também ajudamos, passam a fazer parte dessa nossa família. E esses laços vão se ampliando cada vez mais, que é, na verdade, o objetivo, né? Que é uma família universal. Todos nós somos irmãos e devemos nos tratar como irmãos, né? Nos respeitando, nos amando, sendo fraternos uns com os outros. O último. Bom, para finalizar, é importante sabermos que as provas e os sofrimentos que enfrentamos junto aos nossos lares estão de conformidade com o nosso merecimento e com as nossas necessidades de aprendizado. Sempre. Aprendamos a agradecer a Deus a oportunidade e a confiança. E façamos de forma que, quando retornarmos ao plano espiritual, tenhamos vencido as nossas dificuldades e pendências. E encontremos espíritos agradecidos por tê-los orientados a observarem e obedecerem às leis divinas, levando-os a aprenderem a amar, a respeitar e a serem mais fraternos. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Nós agradecemos a Neiva, parabéns pelo seu trabalho, e nós vamos passar imediatamente para os passes, pedimos colaboradores do passe que se dirigissem rapidamente à Câmara de Passe. Pediria a Luísa que nos auxiliasse aqui.
Vamos agora, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais desta casa, aos amigos benfeitores de cada um de nós, que nos ajudam e que nos protegem. Agradecendo por mais uma vez estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, tentando assimilar mais um pouco da sua doutrina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Queridos amigos, queridos companheiros, que a paz de Jesus se estenda a cada um de nós, nos acalmando, nos protegendo, nos aliviando todas as nossas feridas, todos os nossos problemas, desafetos, que possamos elevar a nossa compreensão, como também nos disse e nos explicou a nossa irmã na palestra de hoje. Deus nos deu a oportunidade de caminharmos juntos com os nossos afetos e os nossos desafetos, para que possamos constituir uma única família, que é a humanidade inteira. Os nossos afetos nos dão força, nos compreendem, nos ajudam, desculpem, companheiros. A lembrança de um afeto maior me emocionou. Quero agradecer imensamente aos meus queridos pais que já se encontram no mundo espiritual. Quero agradecer ao exemplo, a tudo que foi falado aqui na noite de hoje, e que eles fizeram tudo isso por mim. Quero pedir ainda que, se eles puderem, continuem me ajudando
na educação dos meus filhos, na convivência com o restante da minha família, no meu progresso espiritual nesta encarnação. Enfim, como todos nós desejamos vencer nesta oportunidade, porque já falimos muitas vezes, em tantas outras encarnações. Quantas vezes nós já choramos de arrependimento, de remorso, ainda encarnados ou no mundo espiritual, como espíritos errantes, e que, com firme propósito de acertar, nós programamos, com a ajuda dos nossos maiores, mais uma encarnação. E aqui estamos, companheiros, mais uma vez, nos procurando a encontrar a nós mesmos, frente a frente, conosco, com os nossos defeitos, com as qualidades também que nós já temos, com as nossas imperfeições, que estamos lutando para combatê-las. Se ainda não estamos lutando para combater os nossos defeitos, nós não estamos ainda no caminho certo. Porque, como se diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, em mudar o seu comportamento para melhor, em dar valor à própria vida, em agradecer a tudo, até mesmo os problemas, que são eles que nos colocam para a frente. Mas é difícil, como tão bem a nossa irmã disse, quando estamos aqui, nós fraquejamos um pouco, ou muito, ou não, mas a maioria de nós sente o peso da responsabilidade. Nós estamos numa prova de fogo, mas precisamos muito dela para que desabroche o ser bom que nós temos dentro de cada um de nós. É preciso fazer aflorar sempre as nossas boas tendências, o nosso amor que está dentro de nós, a nossa alegria de viver, ver a vida muito bela, sempre, mesmo que estejamos em grandes conflitos, com muitos problemas. Não desprezemos a nossa vida. Vamos levantar a cabeça, olhar para a frente, porque tudo passa. Só nós é que não passamos. Nós somos espíritos eternos, fadados à evolução.
que grande alegria é viver. Seja a vida encarnada, seja a vida espiritual. Evitemos um novo tipo de depressão, se assim podemos dizer, que é a depressão da atualidade. Somos o tempo todo comandados por muita pressa, muita ansiedade, muita correria. E assim deve ser, porque todos temos muitos compromissos a cumprir. Mas que a nossa vida não seja uma mesmice, que nós não sejamos arrastados por ela. É preciso vivê-la e não apenas se arrastar com os compromissos, apenas por obrigação, apenas porque temos que fazer, numa sem gracice, numa falta de entusiasmo, numa falta de estímulo, que leva a uma apatia interior muito grande. Mesmo no meio de toda agitação, o nosso interior se mostra apático, desanimado, cansado, exausto mesmo. É esse estado interior que devemos a todo custo evitar. Se ele vem por um motivo ou por outro, vamos respirar fundo, recostar a cabeça um momento, pedir a Deus, aos amigos benfeitores, imaginar algo que nos reconforte, descansar um pouco se for possível, e assim, fortalecidos, com a ajuda mais direta dos nossos mentores espirituais, vamos continuar a nossa jornada. Lembremos, o desânimo, a revolta, a inconformação com as coisas que não podemos mudar, só nos leva a um estado pior do que já possamos estar. Vamos nos fortalecer aqui na casa espírita, no momento do passe, fazendo a oração no nosso lar, se possível, o culto cristão no lar, uma vez por semana. E assim, com a ajuda de Deus, de Jesus e dos nossos amigos espirituais, e com uma vontade firme, vigorosa e positiva, conseguiremos vencer cada um de nós.
se Deus quiser. E nós também. Que assim seja.
E assim, meus irmãos, caminhando para o final de nossa reunião, só nos resta agradecer todos esses companheiros colaboradores, tanto encarnados quanto os desencarnados, que nós possamos estar sempre atentos às lições do Evangelho, para que esses ensinamentos possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, na certeza de que estiveram conosco companheiros que vieram também apreender e nos auxiliar, trazendo a sua mensagem, a sua influência positiva a todos aqueles companheiros que sempre desejam o esclarecimento e a orientação de suas vidas. Que nós possamos sairmos daqui sempre fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo, desenvolvendo sempre os nossos desejos sempre de fazer o bem e amparar aqueles que necessitam. E assim pedimos autorização à nossa equipe de nossa reunião, equipes colaboradoras, para que encerramos a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja.